Uma função quadrática é uma função que pode ser escrita nesse formato: f de x, g de x, h de x, o nome pouco importa, com ax² mais bx mais c, onde o a, o b e o c são os coeficientes e são números reais, a, b e c pertencentes aos reais. E x é a nossa variável. A função é chamada quadrática porque o expoente ali, no máximo, é 2. Então, você tem o expoente do x igual a 2, o expoente do x igual a 1, e aqui é como se tivesse o x elevado a zero. Funções, portanto, nesse formato são chamadas funções quadráticas, ou em alguns lugares você encontra como função de segundo grau. Função não tem grau, então eu teria que dizer que é uma função polinomial do segundo grau, é o polinômio que tem grau 2. Para facilitar, as pessoas acabam chamando de função de segundo grau, mas lembre-se que o grau é o grau do polinômio e não da função em si. Se eu tenho uma função com esse formato, vou trabalhar com essa ideia de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. E aí eu tenho que saber algumas coisas a respeito do comportamento dessa função e do gráfico dela. A gente vai já fazer uma representação aqui num plano cartesiano, fazendo os eixos y e x. Y, x. Gráficos de funções quadráticas, de funções polinomiais do segundo grau, são parábolas. E parábolas são figuras simétricas. Existe um eixo de simetria. Vou tentar fazer um esboço aqui. De uma parábola. Vai existir, como eu falei, um eixo de simetria, passando exatamente pelo vértice da nossa parábola. Aqui vai existir um eixo de simetria. Eixo de simetria. O que você pode imaginar a respeito desse eixo é o seguinte: é como se aqui eu tivesse um espelho plano. Tudo que acontece antes é o objeto, o que acontece depois é a imagem, ou trocado. Esse aqui é o objeto e aqui estaria a imagem. Portanto, as coisas aqui estão à mesma distância. Esse ponto está à distância do eixo de simetria igual a esse ponto aqui que está na mesma altura y. E aí tem algumas características que estão associadas ao formato da função com o gráfico. Primeiro, o termo independente C sempre vai indicar o ponto em que a parábola vai cruzar o eixo y. O valor do coeficiente do x², o a, número que multiplica o x², vai determinar se a parábola tem a concavidade dela voltada para cima ou para baixo. Então, se o a for positivo, nós teremos uma parábola com concavidade. A concavidade dela é voltada para cima. Para cima, como nesse caso que eu desenhei. No entanto, se o valor do A for um valor negativo, menor que zero, a gente diz tratar-se de uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então ela teria um comportamento aqui com a concavidade para cima, é algo assim. Aqui com a concavidade para baixo é algo assim. E se for zero? Espera aí.
Volta para cá, então, existe uma definição que o A, o B e o C são reais e que o A tem que ser diferente de zero, porque se for zero, isso aqui desaparece. Se esse termo desaparecer, não é mais função quadrática, passa a ser uma função afim, ou uma função polinomial do primeiro grau. Então, o A tem que ser diferente de zero. Por isso que ele só é positivo ou negativo. Igual a zero não nos interessa. Ok, esse ponto aqui... Deixa eu fazer no azul para conservar. É o vértice da nossa parábola. E o vértice tem coordenadas especiais do x do vértice, que é esse pontinho ali, com o y do vértice, que vai estar aqui. E tem fórmulas para determiná-lo. Então vamos anotar assim. Vértice. Para determinar o x do vértice, você faz menos b sobre 2a. Ou você faz a média aritmética das raízes da sua equação quadrática. Como assim? Se você pegar a função igualá-la a zero, a x quadrado mais bx mais c igualar a zero, você vai encontrar as raízes da função, que eu vou fazer aqui em marrom, então vou anotar aqui embaixo raízes, que você vai encontrar x1 e x2. São os pontos em que a tua função cruza o eixo x. Esse seria o x1, esse aqui seria o x2. Então, um jeito diferente de calcular, ao invés de saber a fórmula menos b sobre 2a, é fazer a média aritmética das duas raízes. E para o y do vértice, também tem duas maneiras de calcular. Uma é menos delta sobre 4a, o delta, o discriminante, que você calcula com b quadrado menos 4ac, lá da equação quadrática também, da equação do segundo grau. Ou um outro jeito, um jeito alternativo, é pegar a função e onde tem o x da sua função, substituir pelo valor do x do vértice que você vai ter encontrado, ou assim ou assim. Então é f aplicado ao x do vértice. Portanto, pegue o valor do x do vértice, substitua na função, você vai encontrar o y do vértice. É de extrema importância que você se lembre dessas fórmulas para cálculo ou do x ou do y do vértice, porque vai ter inúmeros problemas em que você vai ter que identificar o vértice. Num caso em que a parábola está com a concavidade voltada para cima, o vértice será o ponto de mínimo que a função vai assumir. Quer dizer o quê? Que a função desce, desce, desce ou decresce quanto você quer até chegar nesse ponto e dali para frente ela só volta a crescer. Portanto, ela não vai ter valores menores do que o y do vértice. Não tem como ela assumir valores aqui embaixo. Em partida, se ela fosse uma parábola que tenha concavidade voltada para baixo, o ponto do vértice que estaria aqui vai ser o ponto de máximo da minha função. Quer dizer que ela não vai ter como assumir valores acima desse. Esse vértice, portanto, no caso dela ser com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo, vai ser, respectivamente, o valor mínimo e o valor máximo da minha função. Isso vai ter a ver também com aquilo que a gente determina como imagem da função. Então, se a concavidade está para cima, ela tem um valor mínimo. Se a concavidade está para baixo, ela vai ter um valor máximo. O vértice vai determinar exatamente esses dois valores. Um jeito alternativo de escrever a função é, ao invés de estar assim, nesse formato ax² mais bx mais c,
em função das raízes x1 e x2 que você encontra pela equação. Então, é interessante saber que é uma forma fatorada que eu teria a função fx, que estava representado como ax² mais bx mais c, pode ser reescrita mantendo-se o a, o coeficiente do x de maior grau. Então, vou manter esse valor a aqui, multiplicando x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Isso, como eu disse, é uma forma fatorada e pode ajudar muito na resolução de inúmeros problemas. Lembrando que x1 e x2 são as raízes da função que você encontra resolvendo a equação quadrática, a equação de segundo grau. Raízes da função. Este a é o coeficiente do x de maior grau que permanece. Isso é de extrema importância que você se lembre. Eu vou fazer um destaque aqui por conta de alguns problemas, como eu disse, que vão ser muito mais fáceis de serem calculados se você se lembrar deste formato. E por fim, eu quero fazer uma representação com os vários casos que eu teria do comportamento da função com a sua parábola, dependendo dos valores válidos do a e do delta, do a e do discriminante delta. Porque o discriminante também define quantas raízes você vai ter. Para isso eu vou apagar um pedaço aqui e vou tentar fazer uma tabela. Vamos ver se fica claro o que eu estou pensando para te mostrar. Imagine que eu tenha fazer 6 posições. Talvez você entenda melhor assim e guarde mais facilmente os possíveis comportamentos. Se eu for esperto, eu poupo um pouquinho de trabalho aqui agora. Vou considerar que a linha de cima são os casos em que o a é positivo. Ainda estou pensando numa função nesse formato, ax² mais bx mais c, uma função quadrática. Lembre-se, o a determinava a concavidade da minha função. Se o a é positivo, a concavidade é para cima. Então, nos 3 casos aqui de cima, eu teria um a maior que zero. E nos 3 daqui de baixo, eu estou considerando um a menor que zero. Como eu falei que nos 3 de cima o a é maior que zero, o que a gente tem são parábolas que têm a concavidade voltada para cima. Então, vou fazer uma aqui e vou copiá-la para os demais quadradinhos, retanglinhos, como você preferir. Em contrapartida, nas 3 de baixo eu tenho a concavidade voltada para baixo. Giro este e copio para cá. E aí eu vou considerar os 3 casos diferentes para o delta. Aqui eu vou colocar um delta positivo, um discriminante positivo. Neste caso aqui eu vou colocar um delta nulo, igual a zero, e aqui um delta negativo, menor que zero.
O que isso vai refletir no gráfico ou em relação à função propriamente? Você vai ter eixo X, eixo X, eixo X. Mesma coisa aqui com eixo X, eixo X e eixo X. Quando a gente fala a respeito do delta, o delta diz quantas raízes distintas reais você tem. Então olha aqui, eixo X, se o delta é positivo, você tem duas raízes reais distintas, dois valores diferentes para o x1 e x2. Olha eles aqui, 1, 2, 1, 2. Aqui é o x1, aqui é o x2. Mesma coisa, aqui é o x1, aqui é o x2. Se o delta é igual a zero, você tem duas raízes reais iguais. Então você não tem dois valores, você tem um só. Por isso que ela só encosta no eixo x. O x1, deixa eu colocar um pouquinho mais para lá, o x1 e o x2 são iguais. E nesse caso, x1 e x2 são o x do vértice. Ah, que legal, os dois são iguais, então está no mesmo lugar. x1 mais x1 sobre 2 é o próprio x1, porque é x1 mais x1 são 2x1 sobre 2, 1x1. É o mesmo número que eu tenho nas raízes, eu tenho como x do vértice. Ou o mesmo aqui, ela só encosta, ela não cruza o eixo. x1 igual ao x2 igual ao x do vértice. Eu esqueci que teria que marcar aqui eixo x. Último caso, com delta negativo. Quando a gente tem delta negativo, você não tem raízes reais, ou seja, você não conseguiu achar solução dentro do universo real. Quer dizer que a função, o gráfico dela, a sua parábola, não cruza nem encosta no eixo x. A parábola está ou flutuando ou afundando, ou tudo para cima do eixo x ou toda ela para baixo do eixo x. Então não tem raízes, ela não encostou no eixo x. Eixo y, faltou? Vamos fazer. Eixo y pode estar em qualquer posição. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Como eu disse, pode estar em qualquer posição. Aqui. Mesma coisa, vou fazer em qualquer posição. Poderia estar aqui. Ficou torto, eu não queria que ficasse reto. Vou fazer aqui e aqui. Eixo Y, 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 mesma coisa, Y, Y e Y. O que eu deveria saber agora? Que o ponto em que a parábola cruza o Y é o termo independente da nossa função, portanto é o C. C, C. Termo independente cruzou no C e no C. E por último, a gente pode definir o que é a imagem da função. Quando, eu já falei a respeito disso agora há pouco, a parábola tem a sua concavidade voltada para cima, você tem no vértice o seu ponto mínimo. Olha, ela decresce, 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 chega no mínimo e volta a crescer indefinidamente. O mesmo vale para cá, o mesmo vale para cá. Então, nessas três aqui, as três de cima, tem um determinado conjunto imagem. Eu vou fazer só na última, para não atrapalhar o desenho dali, mas os três estão no mesmo caso. Se eu pegar aqui o nosso vértice, V, eu consigo perceber que desse Y do vértice para cima
todos os valores, vou pintar isso em roxo, tá? Todos os valores de y são assumidos em algum momento pela função. Então tem um ponto aqui que tem esse y, tem um ponto aqui que tem esse y, e como isso segue crescendo, vai ter infinitos y dali para cima. E que para baixo desse valor, você não vai ter pontos, você não vai ter representação nenhuma. Então, a minha imagem em casos desse tipo, em que o A é positivo, é do y do vértice para cima. Portanto, deixa eu apagar essa parte aqui do lado para escrever o conjunto imagem. Vou dizer que o conjunto imagem, para os 3 casos aqui em que a parábola tem a concavidade para cima, será determinado como y pertencente aos reais, lembra que imagens são os valores de y, tais que o y é maior ou igual ao y do vértice, que é do y do vértice para cima. Uma maneira alternativa de representar é falar o conjunto imagem é o intervalo que começa no y do vértice e vai até o mais infinito. No infinito sempre aberto. Em contrapartida, nos casos em que a parábola tem a concavidade para baixo, os 3 casos a gente tem um valor máximo da função. Ela cresce, para e volta a decrescer indefinidamente. Então aqui vou fazer de novo só numa das representações, mas vale para as 3. Aqui você teria o vértice. Esse vértice tem um y, que é o chamado y do vértice. Novamente em roxo vou fazer todos os valores do y do vértice para baixo serão assumidos em algum momento por algum ponto da função. Então existe um ponto aqui que tem esse y, existe um ponto aqui que tem esse y. Como ela decresce indefinidamente, vai ter infinitos valores dali para baixo. Nenhum ponto vai assumir algum valor y acima desse. O gráfico não passa daqui. O gráfico chega até aqui e volta. Então, o meu conjunto imagem vai ser daqui para baixo. 2 maneiras também de defini-lo. Conjunto imagem, posso afirmar y pertence aos reais, tal que o y tem que ser menor ou igual ao y do vértice. Ele chega no y do vértice como um valor máximo, tem que ser dali para baixo, ou definindo que o conjunto imagem ele vem lá do menos infinito até o y do vértice. Então ele começa lá no menos infinito, aberto, e termina no y do vértice. Nesses 2 casos a gente define que a concavidade está voltada para cima, o y do vértice é o mínimo da função, mínimo de fx, e nos casos em que a parábola está com a concavidade voltada para baixo, o y do vértice é o máximo valor que a função assume. Então, falando em mínimo ou máximo, você está sabendo que você está no vértice e ainda você sabe se a concavidade dela é voltada para cima ou para baixo. Falou em mínimo, concavidade voltada para cima. Falou em máximo, concavidade voltada para baixo.